Só da igreja com a graça e a paz. Louvado seja Deus. O Senhor é bom, amém? Motivo de alegria e muita felicidade estar aqui com os irmãos, de poder ter estado no período da manhã e agora no período da noite. Agradecer ao amado pastor desta igreja, junto com a sua esposa e os demais pastores, todos os obreiros, todo esse presbitério desta casa de Deus. Que o Senhor continue abençoando, prosperando e dando grandes vitórias. O pastor Iverson já inverti, né? Pastor Iverson, como o pastor acabou de dizer, a gente se conheceu em Blumenau. Tive a grata oportunidade de estar ali com o pastor, e o Senhor preparou essa noite aqui para nós. O Senhor Deus tem uma bênção para você, amém? Como foi dito, eu sou o pastor José de Almeida. Eu estou vindo ali da região do Triângulo Mineiro para cá. Olha que bênção, hein, pastor? E ali a minha família, com certeza, minha esposa Delane, a Larissa, minha filha já estão com certeza assistindo ali. Manda um abraço e um beijo para elas e toda a família, né? Graças a Deus. O Senhor Deus tem me dado a oportunidade de estar pregando a palavra dele, me deu a oportunidade de ter um desenvolvimento dentro da área teológica, de ensino. Eu disse de manhã e digo agora, eu sou mais um professor do que um pregador, porque a minha área é bem acadêmica dentro da área teológica. Por 15 anos como diretor de uma faculdade teológica lá de Brasília, a faculdade Betel, que tem praticamente 90 anos aqui no Brasil, vindo lá do Canadá. Então 15 anos dentro como professor e como diretor. O Senhor Deus me deu a graça de fazer um mestrado dentro da área de hermenêutica, exegese e especialização nas línguas semíticas. Aí entra o hebraico e o grego. Então eu sou mais professor do que pregador, tá vendo só? Mas o que é bom, Deus tem uma palavra para você e essa não falha. Amém? Creio nisso. Meus irmãos, eu sempre digo uma coisa: quando a gente tem expectativa, Deus responde a ela. Deus responde expectativa. Aí, qual é a quantidade da sua expectativa? Então crie expectativa quando você vir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Venha com expectativa para ouvir Deus falar. Mas não venha para ouvir aquilo que você quer. Venha preparar para ouvir aquilo que Ele tem para te falar, amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 16. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 16. Pode sair alguma coisa boa daí, pastor? Pode, irmãos. Genealogia de Jesus Cristo, só pode sair coisa boa. A palavra do Senhor nos diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmon, Salmon gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Joconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Zodaque, Zodaque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazer, Eleazer a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Meus queridos, esta genealogia, ela é espetacular, é importante demais para nós. Espetacular porque ela só por si traz libertação.
traz redenção, traz a palavra mais certa que eu posso trazer aqui é redenção. Mateus, quando termina o versículo 16, dando destaque que Jesus nasceu de Maria, aliás, José era marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Esse apontamento dele é importante. Cristo, ungido, a apresentação do Messias. Mateus, ele tem este centro do seu evangelho de demonstrar Jesus como Messias para o judeu. Então o público-alvo dele é o judeu, e toda a sua forma de apresentação da genealogia é uma forma especial para o judeu, porque ele quer apresentar o homem Jesus como Messias, o esperado, agora vindo, aquele que tem um reino, ele é rei, tem um reino, tem súditos. E então toda a abordagem dele da genealogia, e até a forma que ele apresenta a genealogia, é uma forma de apresentar para o judeu o Messias, o Salvador, o ungido de Deus, o libertador. Só que tem algo extraordinário e também curioso aqui em Mateus. Ele é um judeu apresentando para o judeu, e a forma que ele apresenta é bem própria para apresentar Jesus como Messias. Mas tem uma coisa aqui curiosa: ele apresenta 5 mulheres na genealogia. Isso não é comum. Não se apresenta a mulher na genealogia, se apresenta homem. E é mais curioso ainda quando você vê Lucas capítulo 3, que também tem uma apresentação de genealogia de Jesus. Mas Lucas não apresenta nenhuma mulher. É curioso porque Lucas é o evangelho que mais se apresenta atividades de mulheres. Lucas é o evangelho que mais se apresenta a ação das mulheres. Passagens que destacam bem as atitudes, a fé, a ação de mulheres. Lucas é um médico, mais humanista. Ele embarca mais as mulheres nas passagens, nas apresentações, nos milagres. Mas curiosamente Lucas não apresenta mulher na genealogia. Era para se pensar pela lógica, então Lucas, já que apresenta tantas mulheres, apresentar na genealogia mulheres. Mateus, sendo judeu, excluiria então as mulheres, principalmente porque ele está apresentando para judeu, e a tradição é não apresentar mulheres na genealogia. Então parece que inverteu a coisa, não é? Mas não. Mateus tinha um objetivo. Mateus tinha um alvo. E o alvo dele, que quanto mais eu estudo isso daqui, quanto mais eu entendo, parece que Mateus estava desaforado, irmão. Ele estava, parece, querendo esfregar assim. Ele estava querendo pôr na cara de todo mundo 5 destaques que ele faz aqui. Ele destaca. Eu leio quase toda a genealogia, mas você vai perceber que ele faz alguns destaques de pinça, pontual. E os 5 destaques são nas 5 mulheres. Por exemplo, para quem está querendo apresentar para os judeus um Messias, ele já apresenta 5 mulheres, e das 5 aqui ele vai apresentar mulheres que nem do povo mulheres que são de outra nação, gentias. Isso já é uma coisa para se assustar para o judeu. Quer me apresentar um Messias, e ele já apresenta de uma forma que tem 5 mulheres na genealogia, que não é um costume, e me apresenta dentro das 5, 3 delas que são gentias, nem do povo de Deus E para piorar, ele vai fazer destaques, que agora a gente vai ver alguns deles aqui, muito importante, nesta família de Jesus, nessa descendência, genealogia de Jesus. A primeira delas que ele começa é sobre Tamar. Você pode ler sobre Tamar em Gênesis capítulo 38, versículo 13 ao 30. Tamar era nora de Judá. Mas a história é um pouco complicada, porque ela teve 2 maridos e nenhum valeu para nada. Nenhum prestou para nada. 2 homens que no seu sentido de masculinidade bíblica e homem de Deus não valeu nada.
O primeiro não agradou a Deus de forma alguma, a ira de Deus se acendeu contra ele e matou. O segundo era para cumprir uma lei muitíssimo importante naquele período, naquele tempo, para um sistema tribal, para um sistema de tribo, para um sistema de nômade. Quem está no deserto, havia uma lei que para nós é estranha, mas para aquele período, para aquele povo, é importante, que é a lei do ser cunhado, do levirato. É a lei do ser cunhado. O levirato é uma lei de guerra, mas é uma lei também de amparo social. Por quê? Quando um homem fosse para a guerra, também a lei de guerra, fosse para a guerra, morresse e não dasse um filho homem para a mulher. Pastor, a Bíblia não está nem aí para as mulheres, né? A Bíblia é machista, tinha que nascer filho homem. Não é que é machista, é amparo social também esta lei. Porque esta mulher precisava de um filho homem, porque pela lei de Moisés ela ia ser amparada por meio deste homem, e este menino tinha obrigação com esta mulher até um longo período da sua vida, de anos da sua vida. Ele não ia embora quando queria, ele tinha um tempo para cumprir ali com aquela mãe, e isso traz amparo social para ela. Além de dar prosseguimento à genealogia, além de quem morre na batalha não é mulher, é homem, e precisa homem nascer para ter quem defende as mulheres na guerra. Então esta lei era muito importante. Então este segundo irmão era para cumprir a lei, dando um filho para ela, pelo irmão que morreu. Mas o que ele fez? Diz a Bíblia que ele jogava o sêmen, jogava a semente por terra. Isso demonstra a malignidade do coração daquele homem, demonstra a desobediência na lei de Deus, e demonstra que ele só queria usar a mulher, porque quando ele cumprisse a lei e nascesse homem, ele não precisava mais fazer nada. Então demonstra a malignidade daquele coração, a desobediência de cumprir a lei de Deus e o abuso de uma certa forma. Aquilo acendeu a ira de Deus e ele morreu. E ela está ainda desamparada, ela não tem um filho. E ela procura o Judá, pai dos filhos mortos aqui no caso. E Judá fala para ela: agora o rapaz que eu tenho, ele é de menor, vai ter que esperar ele crescer. E ela fica desamparada, mas ela não quer ficar desamparada. E aí nós vamos ler em Gênesis 38 que ela vai fazer uma estratégia para seduzir Judá para ter um filho com ele. Mas de que jeito? Por meio de prostituição. Ela se produz de prostituta cultual. Prostituta cultual é porque era muito comum mulheres fazerem o serviço de prostituição em nome da religião, em nome dos seus deuses. Prostituta cultual. E ela então coloca a roupa, todo mundo quando vê uma prostituta cultual sabe, identifica por causa da roupa. O homenzão de Deus, Judá, olhou a prostituta sem saber quem era, quis ter relação sexual com uma prostituta, quis ter relação sexual com aquela mulher da vida, como se diz. O homenzão de Deus, Judá, sem saber, ele olha para uma prostituta e quer uma prostituta. E por outro lado, a mulher, para fazer a lei acontecer, ela faz uma estratégia de seduzir um homem por meio de prostituição. Nisto nasce, aliás, a história é que ela agora vai se deitar com Judá. Ele não estava com dinheiro para pagar. Ela quer garantias. A garantia é o cinto, o anel, o selo e um cajado. Você não tem dinheiro, me deixa a garantia. E ele deixou as garantias, que quando ele tivesse a recompensa, ele pagaria. Mas passou o tempo, ele esqueceu. Quando vai se ver, passaram 3 meses e a mulher aparece grávida. Os fofoqueiros, olhudos, sabendo que ela estava grávida, correu para ele e falou assim: ó, tua nora está grávida, fogo nela, pedrejamento, morte, porque ela cometeu adultério nesta lei. Nesta lei ela comete adultério quando ela não tem um filho de um parente mais próximo. Então queriam matar ela. E Judazão, vamos, né? Vamos que vamos. Quando eles chegam para matá-la, ela tem as provas do crime na mão. Quando ele olha para aquilo, ele diz: ela é mais justa do que eu. Esse acontecimento está na família de Jesus.
Esse acontecimento está na genealogia que vai vir o Messias. Um outro destaque que ele faz, por exemplo, é de Raabe, uma mulher gentia, mas não basta. É uma mulher o quê? Meretriz. Uma mulher das prostituições. É uma gentia, mas é uma mulher da vida, uma mulher meretriz. Para quem está querendo apresentar Jesus como Messias, olha a linhagem que Mateus está, irmãos, com pinça destacando. Ele está destacando isso. Ele está apontando esses acontecimentos e estas coisas. Outras religiões ou outros povos, eles escondem tudo debaixo do tapete. Todas as outras nações nunca escreveram os seus acontecimentos de vergonha. Nunca escreveram, publicaram os seus acontecimentos problemáticos. O Egito nunca publicou e escreveu ou desenhou acontecimento das pragas do Egito, de derrotas pelo povo íxo, depois do povo de Israel e etc e tal. As nações não tinham esse costume. Mas Deus, o povo de Deus, o nosso Deus, não fez questão nenhuma de esconder debaixo do tapete o podre do povo dele. Por que será? Porque isso é libertador. Porque isso é transformador. Para um momento que a gente vai chegar já já. Mas aproveitando o tempo, depois ele vai para Ruth, que é moabita. Uma extraordinária história. É legal a história, bonita a história, mas de novo, é mais uma mulher que é moabita, é estrangeira, não é nem do povo de Deus. E tem toda uma situação que acontece ali. Mas estas situações estão dentro da família, da genealogia de Jesus. Agora, as duas últimas, irmãos, é para ir direto na canela assim da gente. Por quê? Mateus não faz média nenhuma. Eu fico pensando assim, olhando isso, eu fico falando comigo mesmo: vai devagar, Mateus, para que ser tão exagerado assim? Para que tacar tão na cara desse jeito? Por quê? Porque ele faz um destaque tão grande agora aqui. Se você olhar a sua Bíblia aí, no versículo 6, está escrito assim, ó: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Para que isso aqui agora, ó? Da que fora mulher de Urias. Precisava ter isso, Mateus? Essa parte você podia tirar, porque ele está me chamando a atenção, ele está pontuando, ele está me fazendo aqui lembrar do acontecimento, quando ele diz: o rei Davi gerou a Salomão da que fora mulher de Urias. Precisava disso, Mateus? Tinha que ser tão assim, Mateus? Não precisava. Davi gerou a Salomão, esquece a outra parte. Não, ele faz destaque: Salomão nasceu da mulher que era mulher de Urias. O que ele está querendo fazer eu entender, pensar, lembrar? Do evento trágico, horrendo, horrível, vergonhoso do rei Davi. Porque alguém poderia se alegrar e se exaltar, né? Eu tenho na minha descendência o rei Davi. Mas só que dentro do pacote tem muita coisa, olha aqui. A mulher de Urias. Mas talvez você não entenda a gravidade disso aqui. Sabe por quê? Porque a família de Urias era uma família de tradição de guerra. A família de Urias é uma família de linhagem de guerra. Desde o avô de Urias, era um homem que lutava com Davi, sendo um dos 300 de Davi, valentes de Davi. Era amigão de Davi. Era um homem que colocava a sua cabeça a prêmio e a morte por Davi. Era um homem que lutava na frente da batalha por Davi. O vô deste homem aqui, Urias, era um homem que lutava pelo rei de Israel, pelo trono de Israel, para fazer Davi sentar naquele trono que ele se assentava. Era um homem que se colocava na frente da batalha, preferia morrer do que deixar morrer a luz, a lâmpada de Israel, o rei de Israel. Mas não para por aí. O pai deste homem, Urias, outro amigão de Davi,
que lutava por ele, dava vida por ele, garantia o trono por ele, o reino por ele. Era um homem que não pensava, era amigos, não era só alguém que batalhava. Esta família era uma família amiga de Davi. Sem falar de Urias, batalhando pelo homem, batalhando para ele estar sentado naquele trono, guerreando, correndo risco de morrer, para que Davi pudesse estar lá, defendendo a mulher de Davi, defendendo os filhos de Davi, defendendo a posteridade de Davi. Davi expõe o que é o coração humano quando ele peca daquele jeito. Davi expõe o que é o homem na sua carne quando ele faz tudo aquilo. Não só trai esta família que sempre lutou com ele, este homem que tinha esta mulher, não só faz o trágico acontecimento do adultério, mas ainda maquina uma história terrível de matar o homem em batalha. Esse era também Davi. E o nosso Deus não fez questão de colocar debaixo de um tapete e falar: fica quietinho, não deixa esses acontecimentos para ninguém saber. Não, expõe, ainda faz destaque. E esta aqui é a família de Jesus, é a genealogia de Jesus, na linhagem do Messias, daquele que há de vir, o Salvador, o Cristo, o Redentor, o Todo-Poderoso. Olha o que tem na família desse homem. E aí, por último, ele apresenta de uma forma extraordinária aqui também, mais um destaque, está no versículo 11. No versículo 11 ele faz um destaque assim, ó: Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. É mais um destaque. Isso aqui eu tenho que te fazer entender. Jeconias, ele era amaldiçoado por Deus. Jeremias 22:30 está a maldição. Lá em Jeremias 22:30, Deus amaldiçoa a partir de Jeconias, que nenhum homem mais a partir dele se assentaria no trono de Israel. Ali Deus estava findando, acabando todo sucessor nessa linhagem aqui para se assentar como rei no trono de Israel. Deus amaldiçoou. Ninguém mais, não conta-se mais desta casa, a partir de Jeconias, ninguém mais vai se assentar no trono, ninguém mais. E a profecia parece que deu tão certo e tanta casualidade, que você vê aqui, que isto foi praticamente no tempo do cativeiro babilônico. E no cativeiro babilônico foi mais propício ainda para não dar certo mesmo, porque acabou ali, deu um certo, findou ali de certa forma, os reis, principalmente provindo aqui dessa genealogia, bagunçou e se perdeu totalmente ali. O cativeiro ajudou para isso, e os anos que se passaram deu uma certa bagunçada nesta genealogia que vinha de reis. Então parece que casou o cativeiro já com a profecia da maldição de Deus em Jeconias. Mas aonde eu quero chegar com isso? Esta genealogia aqui é a genealogia de José. A de Lucas é de Maria. Ou seja, José é um amaldiçoado por descendência. José, marido de Maria, é o amaldiçoado já pela genealogia. Qual é a maldição? Não se assenta no trono de Israel. Qual é a maldição? Pode ser herdeiro, pode fazer parte da genealogia, mas não tem direito, por maldição de Deus, nenhum mais homem a partir de Jeconias, se assenta no trono, poderá ser rei de Israel. José é um amaldiçoado já na genealogia. Se tem maldição hereditária, está aqui, está nessa passagem. José, ele era legítimo, poderia ser um sucessor no trono, assentar no trono, pela genealogia, poderia ser, não estou dizendo de fato que seria, mas poderia. Mas na genealogia, amaldiçoado. Esta genealogia de José
A de Lucas é a genealogia de Maria, Lucas capítulo 3. Só que tem algo extraordinário em Lucas capítulo 3. Está no versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. Está escrito assim, ó: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Jesus, como se cuidava, era filho de José. Aqui tem algo extraordinário acontecendo, porque tem mais uma lei funcionando aqui. Por que José aparece aqui? Essa descendência é de Maria, essa genealogia aqui é provinda de Maria. Por que José aparece aqui? Porque havia uma lei em Números 27, que por causa de um acontecimento lá em Israel, o que foi? Quando um homem morresse, tinha herança, chefe de tribo. Quando ele morresse, mas não tinha filho homem para ser sucessor do pai na família, tinha só mulher, teve um problema. Isso foi solucionado por Deus com Moisés, e então era para as mulheres receberem a herança, já que não tem um filho homem. Mas em Números 27 há uma substituição na lei. O que é a substituição? Quando esta mulher se casasse, quem ia entrar na genealogia era o marido. Aqui, quando nós lemos José, era para se ler Maria, mas por causa da lei da substituição, então nós lemos José. Deus graciosamente tira José daquela descendência da maldição e implanta ele na descendência de salvação, de redenção, de redentor, de reino eterno, de rei eterno, todo-poderoso, salvador, redime, cura, salva, liberta, o todo-poderoso Deus de Israel. Agora eu vou aplicar para você e vou começar a profetizar em nome do Senhor Jesus. Agora você entendeu, e agora eu aplico para você sair daqui abençoado. Tem jeito para sua família. Olha para esta família aqui. Se teve jeito para esta família, tem jeito para a sua também. Irmãos, toda família é caída, toda família é destruída, toda família é uma família que pode ter casos de vergonhas, decepções. Toda família são famílias caídas, até que chega Jesus para mudar a história. Toda família tem histórias de vergonha, toda família tem histórias terríveis e vergonhosas, até que chega Jesus para mudar a história da família. Esta família tem pessoas importantes, mas você viu também que essas pessoas importantes fazem coisas terríveis, vergonhosas, e que nem deveria fazer, mas Jesus, o nosso Deus, restaura toda e qualquer família. Esta família era uma família caída, mas quando chega Jesus, traz redenção para esta família, muda a história desta família, muda a vergonha desta família. Aquilo que era vergonha, agora se transforma em exaltação. Aquilo que era maldição, reverte em bênção de Deus. Olha quantos casos aqui de maldição revertidas em bênção. Olha quantos casos de vergonha revertidos em exaltação. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus é Messias, o nome de Jesus é Salvador, o nome de Jesus é ungido de Deus, o nome de Jesus é Redentor. E nesta noite aqui tem redenção para você, para tua casa e para sua família, porque a tua família é caída até que chega Jesus para mudar a história. Na minha perspectiva, esta família é uma demonstração que não existe família perdida. Ah, pastor, você não sabe da minha casa, você não sabe a história da minha casa, você não sabe a história da minha vida, você não sabe os casos acontecidos lá, as tragédias, as vergonhas, e nem quero saber. O que eu quero saber é que se tem jeito para essa, tem jeito para a tua. Quando Jesus chega, Jesus muda a história.
A tua família talvez pode ter história de gente que vive caída pelo chão, cambaleando pelo chão, de esquina a esquina. Na tua família pode ter casos que você já nem acredita mais numa possível salvação, numa possível transformação. Pode ter casos dentro da sua casa que você nem acredita mais se pode vir alguma coisa boa de lá. Pode ter frustrações, decepções, pode ter tido os piores acontecimentos nesta vida. Você pode ter um pai que não foi o pai que deveria ser. Você pode ter uma mãe que foi a mãe que não deveria ser. Você pode ter um tio que foi o tio que não era para ser. Você pode ter um irmão que não é o irmão que você queria que ele fosse. Mas escute, até Jesus chegar, para transformar toda esta maldição em bênção na sua casa. Pessoas que a sociedade não dá valor, pessoas que a sociedade quer ver longe, pessoas que moralmente são as mais fracassadas de todas, mas Jesus muda a história de qualquer pessoa. E Jesus, quando chega, ele pega essa história de uma família caída e agora faz esta família ser a família redentora. Esta família agora de Jesus, quando chega Jesus, é a família de salvação, é a família da salvação, é a família que abençoa todas as outras famílias da terra, irmão. Jesus pode transformar a sua família aqui nesta noite. Jesus pode pegar a sua família de uma história trágica, vergonhosa, sem valor, e transformar numa família de salvação para outras famílias. José, alcançado pela graça de Deus, quando Lucas apresenta ele por causa da lei, como se cuidava, ele é pai de Jesus. José agora, ele não se assenta no trono, mas ele tem um que agora tem um trono eterno e para sempre. José não se assenta no trono, mas ele simplesmente tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que pela graça de Deus é colocado para ele, como um representante dele. Porque quando a Bíblia fala como se cuidava, isso aqui é lei. A lei está funcionando para José. Deus graciosamente dá Jesus para José como filho, humanamente falando. Aquele que era desonrado ganha honra, aquele que estava debaixo de maldição ganha maldição. Deus tira ele daquela história de maldição e coloca ele na história de bênção. E Jesus faz isso na sua vida aqui hoje. Jesus muda a história daquele que você nem acredita que pode ser mudado, na sua casa, na sua família. Jesus pode transformar esta maldição em bênção, porque Ele é Deus, Ele é Redentor, Ele é Salvador, Ele é todo poderoso e Ele está aqui nesta noite. Eu vou usar aquele tempinho a mais que eu tenho ali junto com o louvor para orar, porque eu quero orar por você. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Escute, eu quero chamar aqui à frente pessoas que têm histórias trágicas dentro de casa, na família. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Você que tem um parente, um irmão, você tem uma pessoa que nem você acredita mais. Você ouve dentro da tua casa, inclusive, olha, isso aí já não tem mais jeito. Você que foi marcado por um acontecimento trágico, ruim, avassalador na sua história, vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que tem um pai que não era o pai que deveria ser, fez o que não deveria fazer. Você que tem uma mãe que talvez te prejudicou e até hoje você sente dores por causa disso. Você que tem alguém, uma história familiar pesada, triste, emocionalmente, ainda você carrega dores profundas por causa disso. Você que tem alguém que anda cambaleando pelas ruas, você que tem alguém que vive preso nas drogas, que talvez nesse exato momento, ou está lá, na boca,
ou traficando ou usando. Você que tem alguém que está na cadeia. O mundo, a sociedade já disse, não tem valor, não presta, não dá em nada. Até que Jesus chegue para mudar essa história. E hoje Jesus chegou. Você que tem um casamento que não é um casamento que você queria, você foi decepcionado. Você está decepcionado, aconteceu algo ali dentro da tua casa que te entristeceu, te abalou. Jesus está aqui para mudar a história da sua família. A sua família vai sair do estado de uma família caída para passar por uma família de salvação, de redenção, porque este mundo caído precisa de uma família remida de Deus. A sua família será exemplo de salvação, assim como a família de Jesus. Eu olho para esta família e vejo salvação nela. As pessoas vão olhar na sua família e vão ver que é possível ser salvos também. Só que tem uma coisa, irmãos. Eu não vou orar por você, não. Vou orar com você, ok? Você está vindo aqui à frente para abrir essa boca. Sabe por quê? Porque tem uma pessoa que pode estar dependendo nesse exato momento da sua oração. Deus pode fechar sepultura aqui por causa da tua oração. Deus pode fechar sepultura aqui por causa desse momento agora. Deus pode fazer o próximo pregador, trazer o próximo pregador. Deus pode trazer o próximo pastor. Deus pode trazer a próxima cantora, pregadora. Deus pode trazer o próximo milagre através de você aqui hoje, nesta hora, neste momento. Você veio aqui, irmão, porque alguém pode estar dependendo deste único momento aqui de oração, porque o Espírito está te convocando. Não só os que vieram aqui, mas vocês que ficaram aí também. Deixa eu contar um testemunho antes de orar, porque daí eu vou orar e vamos deixar o louvor e você vai abrir essa boca. Porque alguém pode ser totalmente transformado por causa desse dia aqui. Eu tenho um irmão policial militar. Está me assistindo nesse momento. Há muitos anos atrás, eu estava de uma agenda de pregação bastante doida, e eu estava muito cansado. Cheguei em casa, deitei e dormi. Era um sábado. Quando eu dormi, tive uma visão de um homem alto, muito alto. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas os seus passos eram suaves, as vestes resplandecentes, o seu falar muito suave. E ele olhava para mim e dizia: José, levanta e ora. Alguém está correndo risco de morte. Eu levantei, mas eu estava tão cansado que a carne me dominou e eu dormi de novo. Novamente a graça de Deus veio com esta visão de novo, do mesmo jeito, mas nesta agora ele disse: José, levanta e ora. Alguém está correndo risco de morrer. Coração batendo, saindo pela garganta. Eu acordei, despertei, dobrei os meus joelhos aos pés da cama. Comecei a orar, mas eu não sabia quem era, eu não sabia para quem era, eu não sabia onde era, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sei que eu estava orando. Deus livra, guarda, protege. Deus faz teus milagres, viu os teus anjos. Deus faz os teus livramentos. Eu não sabia para quem estava orando, o que estava acontecendo. Eu estava orando. Do jeito que eu estava de joelho, eu dormia aos pés da cama. Amanheceu o dia. Minha mãe era viva, já partiu para o Senhor. Bateu na porta do meu quarto para que eu levantasse e fosse comprar algumas coisas para ela. Fui numa mercearia comprar umas coisas. Chegando lá, eu fui entrando, e o dono lá, eu fui andando e ele olhando assim para mim. E eu fui andando e ele olhando assim. E eu pegava as coisas e ele olhando assim. Eu pensei: esse homem está achando que eu vou roubar. Quando eu peguei as coisas e coloquei lá, ele ainda registrava e me olhava, registrava e eu olhava e eu falei: o senhor está achando que eu vou te roubar, moço? Eu não vou te roubar. Não, não é isso não. E o que é? Você não viu a televisão não? Você não viu o jornal na TV? Você não leu o jornal não? Você acabei de acordar. Você não está sabendo o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Quando ele abriu a boca e falou assim: teu irmão militar. Aí pá, veio a noite, caiu a ficha.
aquela angústia no coração, aperto. Eu falei: Jesus, tenha misericórdia. O que aconteceu é que os bandidos roubaram a Caixa Econômica Federal de madrugada. O meu irmão atendeu a ocorrência, foi disparado atrás dos bandidos, tiro para lá, tiro para cá, despedaçou o carro dos bandidos, a viatura e os vidros. Mas um dos bandidos deu um tiro de volta, e esse tiro veio direto no peito do coração, no coração do meu irmão. Só que ele falou assim para mim: calma, porque a notícia é esta: a bala bateu no peito do policial militar, mas a bala caiu por terra. Aí eu fiquei sabendo, para piorar, que ele tinha esquecido o colete à prova de bala, estava sem. Fui na casa dele e falei assim: rapaz, acontecem as coisas que você ninguém fica sabendo. Eu tentei encobrir. Você sabe como é que a nossa mãe tá, como é que você encobre? Está na TV, está no jornal, tal. Aí ele falou: e eu esqueci o colete à prova de bala nesta noite, rapaz. A cravícula dele quebrou em várias partes por causa do soco, do impacto da bala. A cravícula quebrou em várias partes, mas no seu peito só ficou a marquinha da bala, para a glória de Deus. E naquela hora eu falei assim para ele: ó, a notícia é: a bala bateu no peito do policial militar e caiu por terra. Mas eu te digo, o meu Senhor nesta noite veio até a mim, se apresentou a mim e me disse: levanta e ora, porque alguém estava correndo risco de vida. Eu não sabia quem era, onde era, mas o meu Deus, que tem olhos de chama de fogo e sabe de todas as coisas, Ele foi lá, pôs a mão, te deu a vitória, porque Ele é Deus que salva. Hoje o Espírito Santo está te chamando a orar aqui por alguém. E se eu não orasse? Se eu não orasse? Se você não orar? Se você não atender a voz dele aqui? Por isso que eu estou falando: abre a sua boca, clame por essa pessoa, chore por essa pessoa, intercede por ela. O que você pode fazer aqui agora? Sepulturas podem estar sendo fechadas aqui hoje, por causa desta oração, por causa desse clamor. Sepulturas podem estar sendo aniquiladas aqui hoje, fechada a boca da sepultura na vida de alguém, porque você vai orar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. É com fé, é com lágrimas, é com verdade, é com poder do Espírito. Vem salvar, Jesus. Vem salvar, Senhor Jesus. Vem libertar, Senhor Jesus. Vem transformar, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor, transformar. Vem salvar. Vem libertar. Vem, Senhor, livrar da morte. Diante do teu lado, e em ti é contigo, é por ti. Vem livrar da morte, meu Deus. Vem, Senhor, salvar, meu Deus. Vem levantar esta família. Vem levantar esta família. Vem restaurar esta casa. Vem restaurar este lar, meu Deus. Restaura a nossa casa. Restaura a nossa vida. Liberta, 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 liberta. Salva, salva, salva. Faz o teu milagre. Faz o teu milagre. Faz o teu milagre. Faz o teu milagre. Vai orando, irmão. Não pare de orar. Não pare de orar. Tem milagre acontecendo. Tem milagre acontecendo. Jesus, o Messias, chegou. Jesus, o Salvador, chegou. Jesus, o ungido de Deus, está aqui. A redenção está aqui. Ore, irmão, ore. Não pare de orar. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção. Não pare de orar. Tem milagre acontecendo. Tem milagre acontecendo. Deus envia os teus anjos. Deus envia os teus anjos. Deus envia os seus anjos. Te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, ore. no teu riso, no teu choro,
é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Olha para mim rapidinho, por favor. É por ti. Olha para mim rapidinho, por favor, irmãos. Olha para mim rapidinho, irmãos. Olha para mim. Isso aqui é do Espírito de Deus. Olha para mim. Olha para mim, irmãos. Olha para mim. Isso aqui que eu estou fazendo é do Espírito de Deus. O Senhor vai enviar anjos para socorrer e livrar. Escute o que eu estou dizendo. Qual é o nome desse rapaz? O teu nome? Vanderlei. Se prepare, Vanderlei. Se prepare, porque o nome de Deus, o nome de Jesus é Salvador e salvação, é redenção. Vanderlei, escute o que eu estou te dizendo. Se prepare para o testemunho, porque correntes estão sendo destruídas. Prepare-se, Vanderlei, porque o teu Deus está vindo ao encontro daquela situação que te trouxe vergonha, decepção e dor, mas Ele muda a história hoje, porque Ele é Deus. Se prepare. O nome desse rapaz aqui, como? Rafael. Olha o Deus que te tirou da sepultura. Olha da onde Ele te tirou, Rafael. E Ele manda te dizer assim: nem pense em voltar atrás. O desânimo está batendo no seu coração. Um desânimo de arrumar as malas e ir embora desta cidade, querer até para ir a outro país. E o Senhor te diz assim: você não tem que ir para lugar nenhum, porque é aqui que eu vou mudar a tua história. É aqui. É aqui, Rafael. O Senhor Deus fechou a tua sepultura e você sabe disso. Eu não te conheço, mas o Deus que tem os olhos de fogo te conhece. Tira do teu coração, meu querido, que a tua história tem que ser em outro lugar, porque é aqui que o Senhor vai mudar toda a sua história. É aqui. É aqui. Amém? Deus vai te surpreender, porque Ele é Deus. Quem crê nisso, diga amém, irmão. Olha só, irmãos, olha só. Olha aqui. Você vai orar. Você vai orar. E pela fé, você pode até usar uma pessoa que está ao teu lado. Você vai pegar ou abraçar aquela pessoinha que você está orando aí. Irmãos, teve um dia, o pastor, me perdoa o horário. Teve um dia, só contar isso daqui a gente vai orar e eu vou passar. Teve um dia que eu recebi uma ligação lá de Piracicaba, da esposa de um pastor muito amigo meu. E eu tinha tido um sonho com ele antes, por isso eu liguei para ela, na verdade. Primeiro, eu liguei para ela, me desculpe. Liguei para ela: olha, acabei de ter um sonho que eu sei que não é um sonho. Pastor Isaac, rolando de dor, sofrendo. Ele se encolhia que nem um bebê se encolhe no ventre. Ela falou para mim: nossa, ele está passando por terríveis dores, por causa de pedras do rins. Terríveis. Ele não está aguentando. Eu falei assim: amém, eu vou orar por ele nessa madrugada. Eu orei, mas no outro dia ela ligou para mim: olha, ele está indo internado gravemente na UTI. Ora por ele. Pode deixar, eu vou orar por ele. Mas na madrugada eu tive eu não posso falar que é sonho. Eu não sei se você já passou por aquele negócio que você não sabe se é sonho, você não sabe estar acordado, você não sabe o que é. Então, não sei se era espírito, fora de espírito, mas alguma coisa estava acontecendo. Eu vi ele na minha frente, numa cama, e eu vi ele de lado. Irmãos, eu olhei para ele e eu conseguia ver dentro dele a pedra. Eu olhava e olhava a pedra dentro dele. Eu estendi a minha mão, entrei lá dentro e fiz assim, ó. E fazia assim. Quando eu vi que esfarelou totalmente, eu tirei a mão e eu voltei assim, eu acordei. Eu falei para minha esposa, quando eu acordei, de manhã: pastor José, o que foi? Milagrosamente o pastor Isaac colocou para fora em poeirinha as pedras no rio. Olha,
Deus é lindo. Você vai orar por essa pessoa e pelo Espírito você vai tocar nela, pegar nela, abraçar nela. Pode até abraçar com alguém aqui. Você vai estender as mãos sobre ela e você vai orar mais uma vez. E pastor, vai haver testemunhos aqui, porque isso é o Espírito de Deus que está fazendo. Amém? Amém? Você está preparado? Então fecha os teus olhos. Senhor Deus, olha para este irmão agora, esta irmã agora. O Senhor nos leva a fazer isso daqui, Pai. A Tua palavra é poderosa. Tua palavra é poder, Pai. Tua palavra é poder, Senhor Jesus. É Teu Evangelho, o Evangelho vencedor e para vencer. Não há portas do inferno que resistam o Evangelho e o poder da Sua palavra. E há muitas portas do inferno que se levantaram contra esta família e hoje vão cair por terra, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja, Senhor. Olha para esse clamor agora, para esta vida que está presa nas garras do diabo. Olha para esta vida que está presa nas drogas. Olha para esta vida que está presa nas bebidas. Olha para esta vida que está, Senhor Deus amado, presa até num presídio. Olha para esta vida que está presa nos vícios desta vida. Olha para esta família, Pai. Olha para este homem. Olha para esta mulher. Envia os Teus anjos. Faz uma obra milagrosa, libertadora, redime, restaura, faz milagres na história desta casa, desta família. Cura, liberta, salva, Deus, aqui nesta noite. Manifesta o Teu poder, Jesus. Manifesta o poder do Teu nome, Jesus. Chama mortos para fora. Chama mortos para fora. Chama mortos para a vida, Deus. Transforma esta casa, transforma esta vida, transforma a nossa família, em nome de Jesus. Receba, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Receba poder do céu, 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 receba poder do céu. Receba, recebe, 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 recebe. Recebe cura, recebe libertação, recebe salvação. Leva para a tua casa a salvação. Leva para a tua casa a bênção. Leva para a tua casa o poder de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a tua mão e recebe poder. Levanta a tua mão e recebe poder. Poder para esmiuçar com toda arma forjada contra vós. Poder para destruir toda arma forjada contra vós. Poder para despedaçar os gemas e grilhões. No nome de Jesus.